O processo eleitoral venezuelano do dia 28 de julho segue sendo motivos de mobilização da extrema-direita, coordenada a partir de Washington, com a finalidade de destruir o processo que a Venezuela constrói a partir da eleição de 98, quando o presidente Hugo Chávez foi eleito. A eleição de 28 de julho teve todos os procedimentos legais previstos na Constituição da República Bolivariana. A sua apuração foi devidamente transparente, assegurada, não apenas pelos mais de 1.000 observadores de mais de 100 países que acompanharam o processo, mas, efetivamente, o Conselho Nacional Eleitoral cumpriu o seu papel previsto nas normas jurídicas da Venezuela. O Tribunal de Justiça Superior referendou o resultado após fazer todas as análises. Dos 10 candidatos, 9 reconheceram o resultado. Apenas um candidato, que cria da Casa Branca, mais uma invenção como foi Guaidó. Neste momento eles tentam criar o Guaidó 2, não reconhece o resultado. Inclusive, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Fiscalia venezuelana, já intimou Edmundo Gonzalez para prestar conta na Justiça da postura que ele está desenvolvendo. A crise dos Estados Unidos, que cada vez mais perde espaço no mundo, leva a aprofundar os ataques aos Estados nacionais. Eles precisam ter governos que sejam serviçais e que tenham a finalidade de atender os interesses econômicos e políticos de Washington. Nesse sentido, é preciso que todos os países do mundo tenham a sua soberania respeitada. O Brasil, em 2022, quando elegeu Lula, presidente, também enfrentou a mesma situação. Nós tivemos o 12 de dezembro, quando incendiaram delegacias, colocaram fogo, inclusive em ônibus em Brasília, e no dia 8 de janeiro, a intentona que mantém até hoje na prisão centenas de pessoas. Ou seja, a ordem jurídica de qualquer país tem que ser respeitada. E as forças do fascismo, do nazismo e do sionismo, elas são comandadas, coordenadas diretamente por Washington. Então, o que a Venezuela enfrenta nada mais é do que uma ação golpista coordenada a partir dos Estados Unidos com a finalidade de roubar o petróleo venezuelano. A eleição é assunto já ultrapassado. Os órgãos que a Constituição Bolivariana da Venezuela prevê para fazer o processo de análise, julgamento e deferir o resultado já tomaram sua decisão. Não tem menor sentido existir governos ou presidentes que fiquem com discursos questionando o resultado da soberania de uma nação. A eleição, devidamente julgada, assegurou 54% dos votos para Nicolás Maduro, que foi reeleito. Todos os documentos, as atas, o resultado, mesmo com o ataque cibernético que foi praticado no dia da eleição, 28 de julho, e depois, a justiça venezuelana conseguiu efetivamente julgar o processo. Dos 10 candidatos, 9 reconheceram. Então, não há o que se discutir hoje em relação à Venezuela. O que se tem que se fazer, e sim é um debate necessário, é a defesa da soberania dos Estados nacionais. A política dos Estados Unidos hoje, a chamada guerra híbrida, utilizando o lawfare, que inclusive colocou aqui na prisão em 2018 Luiz Inácio Lula da Silva para que não concorresse à eleição. Uma ação que foi anulada devido aos crimes cometidos pelo Sérgio Moro na Operação Lava Jato. A mesma ação eles tentam agora na Venezuela contra Nicolás Maduro Moro. O resultado eleitoral é efetivo, não somente pela possibilidade que eu e mais de 1.000 representantes de mais de 100 países pudemos acompanhar, mas pela garantia da estrutura jurídica do Estado venezuelano ter assegurado esse processo. O mesmo
é preciso que se fale em relação ao Brasil e outros países. Na Guatemala, por exemplo, o presidente que foi eleito demorou mais de 30 dias para ter o resultado devido a uma ação que foi desenvolvida e depois foi efetivamente referendado. E assim, inúmeros casos ocorreram. Então é necessário aqui no Brasil que fiquemos atentos, porque o que a Venezuela vive hoje, nós viveremos em 2026. Por isso, defender a legalidade de que cada Estado possui, tem a sua Constituição, ela tem que ser respeitada. E o Brasil, no artigo 4º da Constituição Federal, diz que, claramente, o respeito à autodeterminação e soberania dos povos, não intromissão nos assuntos internos de outro país. Por isso, o Brasil tem a obrigação de respaldar o processo jurídico que assegurou a reeleição de Nicolás Maduro e, efetivamente, tomar cuidado para que os mesmos problemas que a Venezuela vive hoje, nós possamos evitar em 2026. Então, a eleição de Maduro, temos que, efetivamente, agora combater o fascismo, o nazismo, os sionistas, sejam os da Venezuela, com as suas mentiras propagadas por todo mundo, ou do Brasil, ou dos Estados Unidos, ou os assassinos das crianças palestinas. O imperialismo usa todas essas mentiras para tentar manter-se, porque ele vive a sua mais profunda crise. E não tem outro caminho, a não ser o seu fim. Todos os impérios acabam ruindo, e os Estados Unidos também ruirá. Por isso ele precisa roubar o petróleo venezuelano. Mas o povo venezuelano, organizado, mobilizado, sustentado juridicamente pela sua Constituição, impedirá isso.